Meus companheiros, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de estudos. Estamos agora na terceira tentativa de conexão. Estudo hoje à luz da doutrina espírita. O tema está sendo fixado aqui, a busca do ser em meio à era tecnológica. Hoje, em parceria com a amiga Suzana Simões, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Uma dedicada estudiosa da doutrina espírita. Fixado aí o comentário. Os companheiros que já estavam na sala e que foram desconectados, reconectarem aqui para a gente dar prosseguimento. A internet hoje não está colaborando muito, né? Ei, Fafá, nós caímos aqui 2 vezes, eu e a Suzana, mas não nos machucamos. Vamos agora. Tentativa de conexão, a terceira da noite. Tem dia que tá uma beleza, mas tem dia que... Minha amiga, é porque eu te peguei de surpresa, né? Eu tenho um obsessor chamado obsessor de tecnologia que de vez em quando ele insiste em marcar presença. Eu não sei se o problema é minha conexão, da sua ou da nossa. Como eu sou eu que estou iniciando a live, talvez seja a minha, né? Porque se fosse só a sua imagem ia ficar aí um pouco paralisada. Mas como tá caindo mesmo, então... Certo. Normalmente quando cai assim, a partir da terceira vai embora. Então vamos ser otimistas que agora vai dar certo. Vamos ser otimistas. Eu até mudei de lugar na casa para ver se facilitava, mas vou ter que voltar aqui para o meu posto. É bom que a gente conhece sua casa, tá fazendo tour aí. Pronto, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Meus amores, hoje, em parceria com a amiga Suzana Simões, lá da Flórida, nos Estados Unidos. Que horas são aí agora, Suzana? Oi. Que horas são? A gente está só 1 hora atrás de vocês. Ah, tá. Então agora lá são 7 horas da noite. Aqui são 8 e pouquinho, né? Porque a live já caiu aí 2 vezes. Então os meus amigos e os amigos da Suzana estão aí recebendo a notificação de que estamos fazendo a live e estão agora reconectando. Para quem está chegando agora, o tema da live de hoje já está fixado aí, o tema sugerido pela própria Suzana, a busca do ser em meio à era tecnológica. Para os amigos que estão chegando, a live é no formato de bate-papo. É um formato que foi muito bem acolhido pelo público por ser um formato mais informal. E a gente tem como prática, Suzana, eu fazer uma introdução acerca do tema. Vou tentar aqui fazer uma introdução. A gente não conversou antes, gente. O tema foi sugerido e a gente não teve nenhum momento de bate-bola a respeito do assunto. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui a respeito da busca do ser. A Suzana é uma dedicada estudiosa da doutrina espírita, por isso que ela fica Marlon Reik, que é o meu amigo querido Marlon, Andrei Moreira, Rossandro Klinger, né, Rossandro? E gostaria aqui de reiterar os meus agradecimentos pela ter aceitado o convite de estar aqui hoje, compartilhando os conhecimentos conosco. A busca do ser em meio à era tecnológica. Muito bem. Todos nós sabemos que nós somos seres imortais, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme está registrado lá no livro de Gênesis, de Moisés. Então, a mente arejada do século XXI já sabe, já consegue conceber a ideia de Deus como inteligência suprema, um ser não antropomórfico, conforme foi pregado durante séculos pelos pregadores bíblicos de todos os tempos. Então, se Deus ele é totalmente imaterial, ele é amorfo, ou seja, ele não tem forma definida, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é forçoso admitir que nós somos também absolutamente imateriais, nós espíritos, e nós somos também amorfos, nós não temos forma definida, nós estamos, nesse exato momento, no estágio evolutivo, na forma hominal. E desde quando nós alcançamos essa forma hominal, nós ingressamos no processo de individualização do próprio ser. Ou, como na linguagem psicológica, a individuação, conforme utilizado no vocabulário junguiano. Então, nós iniciamos esse processo de individuação, quando alcançamos esse estágio hominal do processo evolutivo. E eu costumo fazer uma analogia de nós com os alunos de uma instituição acadêmica convencional. Por quê?
Porque todos os acontecimentos que nós experienciamos, encarnação após encarnação, sejam acontecimentos bons ou ruins, todos os acontecimentos são para atender a um único propósito, que é o propósito de autoaprendizado. À medida que nós vamos passando por experiências, nós vamos aprendendo lições. Então nós somos alunos e mestres de nós mesmos. Bom, já que nós somos alunos, onde é a nossa escola? Fazendo essa analogia com as instituições acadêmicas convencionais. São os educandários planetários. A Terra, por exemplo, é uma das escolas. Então estamos aqui matriculados na Terra. Vamos fazer uma brincadeirinha, uma comparação. É como se nós estivéssemos aqui na 4ª ou na 5ª série, na qualidade de alunos repetentes. Porque se nós viemos para a Terra, todas essas informações já estão lá em O Livro dos Espíritos, se nós viemos para a Terra num dado momento, isso quer dizer o quê? Que nós não passamos de ano, porque quem passa de ano permanece no educandário. Então nós viemos num dado momento aqui para a Terra, fomos matriculados, fomos recebidos pelo diretor pedagógico. Quem é o diretor pedagógico da Terra? Jesus Cristo. Nos colocou todos sentadinhos no pátio da escola, tirou o lenço porque nós estávamos ouvindo choros e rangeiros de dentes, enxugou nossas lágrimas, né, porque estávamos repetindo de ano de novo, talvez pela 4ª ou 5ª vez, experimentando um mundo de expiação e prova, que é um mundo que tem como principal característica o sofrimento, as dores, porque é um mundo de expiação, né? Então nós viemos para cá, porque adentramos de novo a cesta do joio. Nós não conseguimos de novo adentrar a cesta do trigo, porque não conseguimos fazer a dieta moral para passar pela porta estreita. Quando nós fomos aqui matriculados, recebidos por Jesus, ele explicou os motivos de nós termos vindo para cá. A gente não lembra, né? Porque aqui também ninguém lembra quando estava no prezinho aqui, nessa encarnação, não lembra o diretor pedagógico conversando com a gente, quanto mais há milhares de anos. Mas Jesus nos explicou o motivo de nós termos vindo para cá. E sabe o que ele falou para a gente? Que a gente ia vivenciar novamente as mesmas disciplinas, português, matemática, física, ou seja, as mesmas provas. Nós teríamos que experienciar para aprendermos lições não aprendidas, sobretudo a lição do amor. Por isso que nós fomos de novo matriculados no mundo de expiação e provas. Ou seja, a categoria não é nova para a gente. O planeta Terra talvez sim, mas a categoria não. A categoria de expiação e prova talvez já seja a 3ª ou 4ª experiência. Então, de novo a gente vai ver as lições do Velho Testamento, de novo a gente vai ver lições do Novo Testamento, de novo a gente vai ver lições da doutrina espírita, de novo. E detalhe, ipsis literis, nenhuma vírgula do que a gente aprendeu aqui na Terra sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, doutrina espírita, nenhuma vírgula foi diferente do que a gente aprendeu em outros educandários planetários de expiação e prova. Aí você fala, mas Cristiano, por que você está falando isso, afirmando com tanta segurança que é exatamente o mesmo conteúdo? Não mudou nada do ensinamento. Sabe por quê? Porque a gente aprende na doutrina espírita que Deus, para ser Deus, ele teria que ser infinitamente justo. Infinitamente justo. E Deus, na sua infinita justiça, não poderia disponibilizar um conteúdo, um código de redenção espiritual, que a gente chama aí de primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. Vamos chamar aqui de roteiro de redenção espiritual. Deus não poderia disponibilizar um material pedagógico melhor para um educandário, para uns alunos, e pior para outro. Então, ou a gente admite que tudo que a gente viu aqui de Velho Testamento, Novo Testamento e doutrina espírita é idêntico ao que a gente já viu em outros orbes, ou a gente vai falar que Deus não é justo. Até a forma de passar essa informação, a estratégia pedagógica de passar a informação, dividida em 3 fases, Velho Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita, primeira revelação, segunda, terceira, até a forma precisou ser igual. Porque Deus não tem filhos prediletos, ele não podia oferecer um formato pedagógico melhor para um e um formato pedagógico pior para outro educandário. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, gente, todos esses ensinamentos que foram trazidos até nós, são iguais. Só que tem uma coisa que é inédita, que aí a gente vai entrar aqui no tema proposto pela Suzana. Tem uma coisa que é inédita. Não é a primeira vez que a gente tem contato com o Velho Testamento, não é a primeira vez que a gente tem contato com o Novo Testamento, não é a primeira vez na nossa trajetória evolutiva espiritual que a gente tem contato com a doutrina espírita, que é a terceira revelação. Não é. Só que tem um detalhe. É a primeira vez, desde quando Deus nos criou, desde quando ingressamos aí no processo autoeducativo, é a primeira vez
que nós nos deparamos com esse roteiro de redenção espiritual com a capacidade real de extrair o espírito da letra, de alcançar a lição espiritual. Sabe por quê? Porque nós adquirimos maturidade. É como se a gente estivesse aí chegando na idade de 18 anos, mais ou menos. É a primeira vez que nós temos a real capacidade de tirar proveito, de fazer bom uso do material pedagógico disponibilizado pela espiritualidade. É a primeira vez que nós reconhecemos o valor da tempestade. É a primeira vez que a gente reconhece que a tempestade ela só será afastada da nossa vida quando aprendermos a viver em paz com ela. Entende-se como tempestade, parente difícil, perda de entes queridos, sobretudo em tenridade, reveses da fortuna, doença do corpo orgânico, não importa qual o significado da tempestade. Elas só serão afastadas do nosso convívio depois que a gente aprender a viver em paz com ela. Porque encarnação após encarnação, a gente vem pedindo a Deus o quê? Afasta da nossa vida o aperto financeiro, afasta da nossa vida o parente difícil, afasta da nossa vida a doença do corpo orgânico. Encarnação após encarnação, e elas não são afastadas. A gente espera o milagre cair do céu. E agora a gente adquiriu a maturidade de quê? De entender que Mahatma Gandhi estava correto na sua afirmativa. Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Adquiramos paz e entraremos no caminho. Ou seja, a gente aprende a viver em paz em meio à tempestade e a tempestade será absolutamente dispensável. Então a gente admitiu que a verdadeira felicidade só é possível através de um processo de peregrinação interior. Porque até esse momento, gente, no processo evolutivo espiritual, a gente só vem peregrinando para fora, construindo valores do ponto de vista da doutrina materialista, exclusivamente. Tentando construir uma felicidade com base nas construções exteriores. E é a primeira vez que nós damos atenção para a busca do ser interior. Eu só serei feliz se eu buscar conhecer a mim mesmo. A gente nunca deu atenção a isso. A gente nunca admitiu que a verdadeira felicidade estava na peregrinação interior. A gente sempre tentou buscar a felicidade peregrinando para fora. E a Suzana veio trazer um viés nesse propósito de autoconhecimento, de buscar conhecer a si mesmo. Qual o viés? O viés da busca do ser em meio à era tecnológica que nós estamos vivendo. Porque não existe coincidência. Nesse exato momento da separação do joio do trigo, da nova separação do joio do trigo, porque não é a primeira vez que a gente passa por essa experiência da separação do joio do trigo, do apocalipse, entre aspas, mas é a primeira vez que nós estamos enfrentando esse momento de separação do joio do trigo com a mente mais amadurecida, com a preocupação de se auto-melhorar. E nós estamos vivenciando justamente em meio à era tecnológica. E aí que o Suzano vai trazer os seus apontamentos de como interpretar a busca do ser em meio à era tecnológica, minha amiga Suzana. Oi, Cristiano, obrigado pela introdução, né? Bom, eu queria trazer uma história que eu escutei até o Alberto Almeida contando numa de suas palestras e desde então tenho usado assim, bastante sistematicamente, de um rapaz que ele queria aprender o máximo possível sobre a vida em uma encarnação. Gosto muito de contas. Se nós quisermos aprender, é preciso ver o mais distante possível e o mais profundo possível. Só que a vida dele mudou completamente e vai se encontrar num outro momento da vida dele, agora na Índia.
Minha amiga, desculpa te interromper. Para mim, está chegando muito cortado, está chegando muito picotado. Eu não sei para as pessoas que estão de casa. Deixa eu só perguntar aqui para as pessoas. Gente, escreve aí, como é que está a conexão da Suzana? Vocês estão conseguindo ouvi-la direito? Escreve aí para a gente ver, por favor. Escreve aí para a gente como é que vocês estão recebendo a conexão aí da nossa amiga Suzana, porque aqui para mim está chegando muito falhado. Eu não estou conseguindo enxergar direito a Suzana e a voz está chegando falhada aqui. Vê, vê Cristiano, você aí, me escuta digita aí o melhor que vocês agora? estão achando da conexão da Suzana. Você, você me Agora estou escuta escutando melhor melhor. agora? Então pronto. Então vamos Vamos lá. ver o pessoal de casa. Estou te escutando. Vamos ver se estão me escutando melhor agora. Eu botei o microfone. Aqui eu não vejo travar. Eu te vejo sem travar e ainda não estão escutando. A sua imagem melhorou bastante agora, Suzana. E a sua voz está Aham, chegando com um pouquinho de atraso, mas depois que você botou fone de ouvido, melhorou bastante. Eu sugiro você certo. começar do início, que eu achei Eu interessante, vou, pelo pouco que eu consegui ouvir, achei bem interessante, é bom começar vou do início. voltar. Vamos ver se agora com o microfone fica melhor. Então, a história é a história de um rapaz que vivia na Europa e que gostaria de aprender o máximo possível sobre a sua encarnação, né? E ele então tinha um mestre e ele pergunta ao mestre o que seria necessário e o mestre, depois de pensar por um tempo, ele diz: olha, se você quiser aprender o máximo possível em uma encarnação, você viva com os olhos bem abertos. Ele, a princípio, achou uma resposta muito simples para uma pergunta muito complexa, mas pensou sobre aquilo e disse: bom, faz sentido, porque se eu quero aprender tudo que é possível, eu preciso ter os meus olhos abertos para ver o mais longe possível e o mais profundo possível. E ele seguiu com a sua vida, a vida mudou, em um momento diferente da vida dele, ele se encontra agora na Índia, saiu da Europa, vivendo outros paradigmas, com outro mestre, decide perguntar ao mestre a mesma coisa. E o mestre, depois de pensar por um pouco, vai dizer para ele então: olha, se você quiser aprender o máximo possível em uma vida, você tem que viver a sua vida de olhos fechados. E essa história, que parece uma contradição, não é? A doutrina explica para a gente que, na verdade, não é uma contradição, são tempos do progresso da humanidade. Nós podemos pensar esse tempo dentro da perspectiva de uma vida e dentro da perspectiva da imortalidade. Na perspectiva de uma encarnação, se nós pensarmos na criança, 2, 3, 4, 5 anos, ela vai olhar o mundo e ela quer entender o mundo que a cerca. Quando aquela criança se torna adolescente, esse adolescente agora vive também para a conquista do mundo. Ele precisa firmar a sua posição na sociedade, na família, no mercado de trabalho, não é? Se definir profissionalmente, financeiramente, enfim, há todo um investimento para fora. Quando nós chegamos na maturidade, não é? Então, já agora, com a situação estabelecida, nós começamos a nos dar conta de que a nossa experiência de vida fora é um reflexo do mundo interno. E aí nós nos damos conta que é hora de fechar os olhos. Na trajetória do espírito imortal, também, quando nós somos criados simples e ignorantes, não é? Nós vivemos, como você bem disse, a vida para fora e investindo no mundo exterior. Mas chega um momento, na trajetória de maturidade do espírito imortal, que ele se dá conta de que o mundo externo, de que a realidade, que as circunstâncias são um reflexo da sua realidade interna. Então, hoje, nós temos um mundo que também, segundo a lei de progresso, não é? Ele avançou intelectualmente, avançou para fora no entendimento da realidade externa de forma fascinante, não é? Tanto é que nós estamos aqui longe à beça, apesar de alguns problemas de conexão, conectados, conversando, graças à tecnologia,
que nos tirou, e a inteligência, que nos tirou da caverna, onde nós éramos os apes, para o mundo atual, que é um mundo de apples, não é? É um mundo de Macs, não é? Então, o que fez isso? Esse investimento para fora, o investimento da inteligência que nos possibilitou chegar até aqui. Hoje a gente vive uma vida material de bastante conforto, comparado com o tempo das cavernas. Nós temos eletricidade, nós temos internet, luz, todos esses confortos, não é? E, no entanto, nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade onde a gente está aí lidando com uma pandemia, que, na verdade, é um vírus externo, mas que só é possível que ele se manifeste porque, internamente, nós estamos também com viroses espirituais, ou seja, o psiquismo terrestre, ele reflete o psiquismo, a soma do psiquismo de todas as criaturas. Como o progresso intelectual avançou muito e o progresso moral, não é? Caminha devagarinho, a passos árduos, né? No campo da evolução, com uma distância muito significativa, o homem se encontra adoecido espiritualmente, emocionalmente. Tanto é que nós temos, hoje em dia, os índices de depressão, os índices de suicídio. Aqui nos Estados Unidos, no ano de 2017, que são as estatísticas mais recentes, por exemplo, nós tivemos 2 vezes mais suicídios do que homicídios. Então, são estatísticas preocupantes, com o número de crianças e de adolescentes se matando cada vez mais, também é uma estatística bastante alarmante. Toda essa desorganização interna cria o ambiente psíquico para que nós tenhamos hoje a pandemia, que é uma crise material, mas que na realidade reflete a grande virose espiritual que a humanidade passa. Então, a questão, Cristiano, é a gente olhar para todo esse progresso, olhar para essa pandemia, não é? E perguntar, o que está faltando? Nós podemos dizer, baseado nisso que a gente está conversando aqui, que nós somos, por exemplo, hoje, na Terra, um mundo civilizado? E os espíritos vão dizer para a gente o quê? Que não. Onde está essa resposta? Na questão 793 do Livro dos Espíritos. O que eles dizem para a gente? Eles dizem para a gente assim, olha, vocês acham que porque vocês se vestem melhor do que o primitivo, moram melhor do que o primitivo, fizeram aí umas descobertas bastante bacanas, isso os colocaria na categoria de civilizados. Mas vocês só serão civilizados o dia que vocês desenvolverem a moralidade, o dia que banirem da terra o egoísmo e o orgulho, e o dia que se armarem como irmãos, ou seja, que reinar na terra a fraternidade e a solidariedade. Até então, vocês não são nada mais do que culturas iluminadas, digamos assim, não é? Culturas esclarecidas é o termo que ele usa. Culturas esclarecidas. Ou seja, é uma facada no nosso orgulho, no nosso... A gente gosta de pensar como humanidade que nós somos, que já estamos muito avançados e, na verdade, ainda temos um grande percurso a fazer. E aí a gente se pergunta, não é? E o que está faltando? Qual é o elo que está faltando? E os espíritos já disseram, é a questão da moralidade. Mas aí a gente se pergunta, como é que a gente faz para implementar isso na Terra? Ou ainda, por que nós ainda não conseguimos implementar na Terra, não é, a moralidade que vai trazer para nós o bem-estar moral? Quer dizer, hoje em dia nós vivemos um bem-estar material de todas as conquistas externas, mas vivemos um grande incômodo, não é? Uma grande doença psíquica, emocional e espiritual, porque falta precisamente para nós
esse aspecto da moralidade. Não sei se você quer fazer algum comentário ou se eu sigo, como você quiser. Eu queria só aqui fazer um apontamento de que são observações bastante lúcidas e talvez tenha amigos aqui que não sejam espíritas ou não tenham estudo aprofundado aqui da doutrina espírita, né? E nossa irmã falou sobre o avanço que a Terra está submetida nesse exato momento, porque tudo está submetido à lei de progresso. Com exceção de Deus, tudo que Deus criou está submetido à lei de progresso, absolutamente. Sei. Criaturas, planetas, não importa o que seja. Então, só falando aqui rapidamente a categoria dos mundos, para quem está entrando agora, conhecendo agora a doutrina espírita, né? Mundo, qualquer planeta, quando surge, surge como mundo primitivo. Essa é uma categoria, gente, sugerida por Allan Kardec, de acordo com as características dos mundos, né? Então, mundo primitivo, o planeta Terra teve a sua primeira transição planetária quando migrou de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, que é essa categoria que nós estamos vivenciando nesse exato momento, já no seu finalzinho. E a Terra está agora migrando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. O mundo de regeneração a gente podia simbolicamente, poeticamente, romanticamente chamar de reino de Deus, de céu, ou na cultura do povo judeu, Olam Rabá, seria o mundo em regeneração. Depois a quarta categoria seria mundo ditoso ou mundo feliz. E a quinta e última categoria seria a categoria do mundo celestial ou divino. Na categoria de mundo de expiação e prova, o mal sobrepuja o bem. Isso aí vai endossar a fala da Susana, onde diz que nós ainda não somos criaturas civilizadas do ponto de vista espiritual, porque o mal ainda sobrepuja o bem. No mundo em regeneração, o mal e o bem começam a se igualar, mas não o mal de crimes hediondos, porque quem comete crimes hediondos, matar, estuprar, roubar, vai ter que expiar, e o planeta Terra não vai ter esse tipo de expiação, vai ser expiações mais leves, mas não expiação do ponto de vista do crime hediondo, né? Mas ainda assim vai existir o mal moral. Depois, no mundo ditoso, que é a quarta categoria de um planeta, de um educandário planetário, que a Terra um dia chegará, o bem sobrepuja o mal. E a quinta categoria, só o bem reina. Então imagina aí, nós avançamos em diversos estágios de evolução. Adentramos o estágio hominal, que é esse estágio que a gente se encontra agora. Rumo ao estágio angelical. É uma linha bem longa. É como se você entrasse aí na segunda série e tivesse que ir até o final do ensino médio para poder entrar na faculdade, que é o estágio angelical. Então, são vários anos. Tem que passar por várias séries espirituais. Nessa linha evolutiva entre o estágio hominal, porque a gente estava no estágio animal. Tem gente que entra agora na doutrina espírita e pode estranhar, né? A gente já foi bicho, gente. Estuda a doutrina espírita, Leon Denis, por favor, tá bom? Não vamos aqui criar mitos, não. Então a gente adentrou o estágio hominal, estamos indo para o estágio angelical. E aí eu deixo aqui a pergunta para vocês. Nessa linha, nessa trajetória entre o hominal no início e o angelical, que é a linha de chegada, você acha que a gente está onde? Perto da linha do meio? Perto do início? Pensa comigo, se o mal ainda sobrepuja o bem. Se nós nos deixamos levar mais pela matéria, pelas coisas da matéria, do que pelas coisas do espírito. Se nós nos deixamos levar mais por instinto do que por razão. Basta você observar qual é a sua conduta, qual é a nossa conduta, quando contrariado, quando tem os interesses feridos. A gente age mais com razão ou a gente age mais com instinto? Agressão. Qualquer um que tem interesse ferido age mais com agressão, ou seja, se deixa levar pelo instinto. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos ainda com comportamentos animalizados, porque os animais agem, leão, zebra, onça, agem com instinto. Nós estamos ainda com comportamentos animalizados, estamos ainda muito perto da linha de chegada. Então, numa linguagem assim, no vocabulário espiritualista, a gente podia falar que a gente está em fase de se humanizar, aprendendo a ser humano, pelo menos até a gente chegar na linha do meio. Quando ele chegar na linha do meio para frente, aí a gente vai estar em fase de se angelizar, se tornar anjo, espírito puro. Mas enquanto a gente não chega ainda na linha do meio, a gente não pode falar, nós somos seres humanos. Nós fazemos parte da categoria de seres humanos, mas nós já nos humanizamos. Nós é uma boa colocação, né?
Na verdade, nós, como você bem falou, nós ainda somos seres bastante instintivos e, na verdade, nós reagimos mais do que agimos. Então, trabalhar na nossa humanidade é desenvolver o nosso raciocínio e o nosso sentimento a tal ponto que eles sejam capazes de se sobrepor ao instinto. O instinto, ele é da matéria, então ele não desaparece, mas ele pode ser controlado, ele pode ser domesticado, digamos assim, não é? Então, na medida em que nós vamos agindo mais e reagindo menos, isso caracteriza, de fato, a nossa trajetória de humanização. Eu acho isso bastante legal da gente pensar, porque muitas vezes nós espíritas, em um comportamento bastante presunçoso e bastante orgulhoso, nós temos como meta um processo de iluminação e de purificação que está muito aquém das nossas possibilidades, o que cria uma dose desnecessária de sofrimento. Então, é como, por exemplo, a criança que está numa segunda série, não é? E ela tem uma letra de garranchos, digamos assim, e você não vai exigir que aquela criança de segunda série tenha a letra de uma pessoa que está fazendo um doutorado, de um escritor, de uma pessoa, não é, que já trabalhou a sua coordenação, anos de caligrafia, digamos assim, para chegar naquele estágio. Então, em termos de evolução, é mais ou menos a mesma coisa. Nós não podemos esperar de nós uma caligrafia perfeita quando o melhor que nós temos para dar nesse momento é uma caligrafia de segunda série. Essa caligrafia imperfeita é o mais perfeito que nós podemos dar no nosso estágio evolutivo. Eu gosto imensamente dessa ideia porque nos ajuda a fazer paz com as nossas imperfeições e tira o peso de uma expectativa cruel, uma expectativa cruel de determinados comportamentos e de determinadas virtudes que nós ainda não estamos realmente prontos para viver. Então, o objetivo nosso, para ser um objetivo razoável, deve ser sempre de sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Isso já basta, sem nos compararmos também, porque a trajetória das criaturas é muito individual, não é? E dos grandes desfavores que a tecnologia faz, inclusive, é a criação dessa imagem falsa, não é? De pessoas muito bem resolvidas na internet, porque todos somos felizes nas redes sociais, ninguém divide as suas misérias e o seu mau humor e a sua falibilidade, a gente só divide os nossos sucessos. Então, isso cria também para as pessoas uma grande ilusão, uma grande fantasia e um grande sofrimento, porque elas se acham inadequadas na sua humanidade, digamos assim, né? Isso nos leva, Cristiano, à segunda parte da nossa reflexão, né, que nós tínhamos mais ou menos pensado para trazer aqui para vocês na noite de hoje. Porque quando nós olhamos, então, essa sociedade com esses avanços e esse grande problema moral, e nós perguntamos por que nós não conseguimos ainda modificar o cenário, poderia talvez haver várias respostas para essa questão. Mas eu vou trazer uma questão psicológica e você me dá um avisozinho do tempo, porque eu sei que aqui a gente tem 60 minutos. Quando estiver faltando assim 10, 5 minutos para eu saber que eu não estou vendo o tempo aqui, eu estou meio perdida. Como a gente saiu agora. Ah, então tá. Então tem tempo. Mas como a gente saiu e entrou várias vezes, eu meio que perdi as contas do tempo, né? Então, primeira coisa, Deus está atento à nossa marcha evolutiva, como você falava aí dos mundos, né? Então, você falou bastante bem. Quando chega para a humanidade um momento
dela dar um passo para frente na sua evolução, se está dentro do tempo de Deus, se está nos objetivos divinos, e ele percebe que nós não estamos indo para frente, ele dá um empurrão na gente. Isso está lá na Gênesis. É isso que classifica o sinal dos tempos que nós estamos vivendo. Então, Deus está dizendo para a gente, através de todas as crises que a gente enfrenta na nossa sociedade, o Covid é uma delas somente, mas nós temos várias outras. Aqui, galera, deu, como dizem lá no sul do Brasil, deu, não é? Chega. Vocês já estão num nível de avanço intelectual, que agora está na hora de fazer o trabalho da moralização e fazer com que a fraternidade e a solidariedade reine entre as criaturas e na sociedade. Então, eu queria trazer para vocês uma ideia que não existe em português essa palavra. Mas em inglês ela se chama otherization, que é uma palavra grande. Other é outro, né? Então, se eu fosse fazer uma tradução bem literal, seria uma outrarização. Aí, que diacho é isso, outrarização, né? Vamos falar português, claro. Então, outrarização é quando você olha para o outro e você olha para uma pessoa e você vê ela como sendo o outro, alguém diferente de você, alguém distinto de você, alguém que não é como você. E isso acontece todas as vezes que nós colocamos nas pessoas rótulos na perspectiva material. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu digo para você, por exemplo, você é baixo, nesse momento eu estou dizendo também, eu não sou baixo, eu sou alto, eu sou diferente de você. Quando eu digo para você, você é chinês, bom, eu sou diferente de você, porque eu não sou chinês. O que acontece nesses rótulos que você veja são todos ligados às circunstâncias da vida terrestre, às circunstâncias da vida material? É que por trás dele, ou por debaixo deles, há sempre um valor que nós damos a esses rótulos e, por consequência, às pessoas. Então, esse sentimento de outrarização ou de ver o outro como alguém distinto e separado de mim, ele, quando é vivido ao extremo, ele mata. É esse sentimento que matou George Floyd aqui nos Estados Unidos recentemente. É esse sentimento que leva os seres humanos ainda a cometer os crimes hediondos, como você falou, a matar gay, a matar minoria, a matar prostituta, a matar tudo aquilo que a gente não só diz não sou eu, mas a gente despreza, não é? E a gente considera o outro algo que eu não sou. Muito bem. A questão é que essa problemática que a gente vê nessa escala bastante acentuada também existe em nós, em escalas menores. Então, quando, por exemplo, eu digo eu sou espírita, e eu digo isso para um católico ou para um protestante, muitas vezes nessa definição e por baixo dessa definição, e veja bem, que não é a definição em si, mas eu queria realmente focar para aqueles que estão nos escutando no sentimento que está atrelado a essa afirmativa. Muitas vezes, nós espíritas nos sentimos inerentemente superiores porque acreditamos saber mais. Quando a gente diz, por exemplo, para um judeu ou para um muçulmano, eu sou cristão, quer dizer que você não é, você é diferente de mim, você não tem Jesus como a referência máxima como eu tenho. Se você for espírita, você vai pensar, eu sei porque Emmanuel disse que Jesus é o governador do planeta e você não sabe disso, não é? Então, dentro da gente, nós temos naturalmente um sentimento de superioridade. Nessas definições estreitas, porque são estreitas, porque hoje você é cristão, mas amanhã você pode nascer numa outra cultura e vir a ser educado dentro de outros parâmetros, não é?
Enfim, a reencarnação, ela quebra todos esses liames materiais, mas quando eu digo eu sou, como falo isso em português, eu sou heterossexual, não é? Você, eu te respeito, eu te entendo, eu até te incluo, mas que eu sou maioria e você é minoria, isso aí, e aí por trás desse comentário também imbuído esse sentimento de separação, de distinção. Olha, tudo certo, eu até respeito você, mas eu não sou isso, eu não sou como você, vamos deixar bem claro que nós somos diferentes, não é? Então, a sociedade de hoje vive esse processo. E nós só seremos civilizados o dia, então, que nós percebermos que não há outro. Porque, na verdade, a minha vida só tem sentido porque você também existe, e a minha vida só tem sentido porque nós existimos juntos. E nós não somos diferentes uns dos outros. Então, para nós sermos verdadeiramente civilizados, é preciso que nós quebremos essas barreiras estreitas dos rótulos materiais que nós damos uns aos outros e aprendamos a olhar um para os outros simplesmente com o único rótulo que nos cabe e que nos foi ensinado por Jesus, o rótulo de espíritos imortais, filhos de Deus, irmãos. Quando eu olho para uma pessoa, o único rótulo que cabe é o rótulo da divindade e é o rótulo da fraternidade. Você é meu irmão. Essa ideia da outralização, dessa separação, é uma ideia que a física quântica já derruba, quando diz que, por exemplo, quando nós deixamos cair uma gota no lado do planeta, ela reverbera no outro lado do planeta, porque estamos todos conectados. A doutrina espírita fala de que a nossa existência só tem sentido em sociedade, juntos. Nós somos a extensão uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós não sobrevivemos sem os outros, não é? Então a minha vida só tem sentido porque você está aí conversando comigo agora, porque você existe, não é? E eu acho que a maneira mais fácil de nós entendermos essa ideia é quando nós pensamos essa ideia dentro do contexto das nossas famílias. Então, quando você pensa na sua família consanguínea, por exemplo, ou nas nossas famílias que nós formamos, a gente tem a nossa individualidade, a gente está preocupado com a nossa felicidade, por exemplo, mas a gente também está preocupado com a felicidade dos nossos pais. A gente também está preocupado com a felicidade dos nossos irmãos. E há entre nós um sentimento de pertencimento, não é? Então, nós pertencemos a essa família. Nós estamos juntos, nós estamos compromissados com a felicidade e com o bem-estar um dos outros. Foi isso que Jesus quis nos ensinar quando ele disse para a gente na oração dominical, e começou a oração dizendo: Pai nosso, Pai de todas as criaturas. Porque a ideia é que nós estendêssemos esse sentimento de pertencimento e esse compromisso com a felicidade alheia que nós praticamos no âmbito estreito e pequenino das nossas famílias materiais para a família universal. De tal forma que eu olhe para qualquer pessoa, não importa a condição, a circunstância da vida material que ela experimenta nesse momento pelas condições de evolução, e eu vejo nela uma extensão minha. Eu vejo nela um irmão meu e eu me sinto profundamente compromissado com a felicidade daquela pessoa, tanto quanto eu me sinto compromissado com a felicidade dos meus pais. Agora você vai lá, manda ver. Só pegando um ganchinho aqui, antes que você muda de assunto, né? A gente traz na herança a divisão ainda por castas, né? Porque o doutor da lei, quando perguntou a Jesus o que seria necessário para herdar a vida eterna, né? Jesus falou: o que diz a lei? Aí ele respondeu com o Shema Israel, né? Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o próximo como a si mesmo. Aí ele lançou aquela pergunta maldosa para Jesus, uma pegadinha do Faustão para Jesus, né? Mas quem é meu próximo? Porque ele achou que Jesus ia falar, né?
Porque Ah, nessa época, os judeus dividiam a humanidade por casta. Quem é da minha casta é meu próximo. Quem não é da ah, minha casta não é meu próximo, né? Os uhum, romanos, os gregos não são meu próximo. E ah, ele achou que Jesus ia falar, próximo é a humanidade inteira, que é a corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. Só que Jesus entrou com a parábola. Quando ele perguntou quem ah, é meu próximo, ele entrou com a parábola, né? E respondeu em forma de parábola, que não vai dar tempo de a gente, né, pensar na parábola agora ah. aqui. Mas a gente vem trazendo nessa herança a divisão por casta. Por isso que a gente trata tão diferentemente as pessoas de acordo com as posses que ela tem, né? Imagina a pessoa, qualquer pessoa, você pode andar na rua, observa como é que ela trata o pedinte, que está lá no semáforo, e o gerente do banco. Uhum. Mesmo que ela seja uma pessoa polida, educada, observe a qualidade do sorriso da pessoa ao se dirigir ao pedinte, ao flanelinha, e ao se dirigir ao gerente de um banco. Então a gente Aí eu ainda vou abrir, divide ainda eu por vou, casta, né, Suzana? aí eu vou abrir um parênteses aí na sua fala, né? Ela não é educada, ela é instruída. Há uma diferença entre sermos instruídos e educados, principalmente se nós formos pegar a definição de Kardec, né? Então, nós somos instruídos, significando dizer que todos nós temos o entendimento cognitivo de que somos filhos de Deus, de que somos irmãos. Mas educação é quando há a mudança do caráter, não é? E a pessoa consegue, então, viver aquilo que ela entende. Ou seja, um ser educado é um ser que entende e que vive aquilo que ele. Então, nós somos instruídos e deseducados. E é interessante porque há uma semana atrás eu estava viajando com a minha família de férias e fui para uma região aqui dos Estados Unidos que é chamado Sul dos Estados Unidos, apesar de eu estar a sul desta região. E essa região é uma região muito conservadora aqui nos Estados Unidos, né? Muito republicana, eu não sou republicana, então, mas é muito republicana, muito conservadora, e nós estávamos entre pessoas muito rosseiras, digamos assim, pessoas muito brancas e muito descuidadas, e há toda uma caracterização desse grupo aqui nos Estados Unidos. E eu me peguei, ô Cristiano, esperando os meus filhos fazerem lá o que eles estavam fazendo, olhando as pessoas e pensando, né? Na verdade, nem pensando, sentindo, dando conta do quanto o meu sentimento ao olhar para aquelas pessoas era exatamente esse. Eu não sou essas pessoas. Então, aqui fala para vocês agora uma pessoa que nasceu na doutrina espírita, estuda espiritismo, fala de espiritismo, não é? Mas a gente se dá conta do quanto nós internalizamos esses conceitos materiais e o quanto eles se tornam um impedimento para que nós possamos dar, então, um voo vertical na direção da nossa ascensão. Nós continuamos, assim, levitando na horizontalidade da Terra, porque muito instruídos e pouco educados. E enquanto nós olharmos para as pessoas dentro desse paradigma, que é um paradigma ilusório de separatividade, de desigualdade e de superioridade, nós não vamos conseguir instalar o que os espíritos dizem a Kardec na questão 793, que é esse reino de fraternidade e de solidariedade na Terra, né? Então, é um grande desafio. E eu gosto de falar sobre isso porque eu me dei conta do meu sentimento e comentei com a minha companheira. Gente, eu falei para ela, eu preparei essa palestra, fiz essa palestra em inglês, traduzi para o português, falo sobre isso e aqui estou me dando conta de que eu estou sendo vítima do... Vítima não, que a gente está vítima de nada, não é? Mas sentindo. Mas isso é o que é importante. Eu acho que no que você falava do processo de humanização. O processo de humanização, quando Jesus disse, brilha a vossa luz, eu acho que a gente tomou isso muito na íntegra e resolvemos virar a luz do dia para o outro, não é? E, no entanto, a gente está tomado de sombras dentro de nós, tomado de fragilidades, não é? Tomado de feridas abertas, enfim. Então,
para mim, hoje, o processo de iluminação não é um processo eu não busco a luz, eu busco adentrar a minha sombra. Eu busco a coragem e a humildade e estar confortável. Olha, eu ainda sinto isso. Mas o que esperar de uma criança de segunda série se não uma letra cheia de garranchos? Agora, veja bem, isso eu não vou então dizer, eu vou escrever de garrancho para o resto da minha vida. O que isso quer dizer, para mim, esse é o melhor ainda que eu estou conseguindo fazer nesse momento. Eu estou buscando me instruir. Agora eu preciso olhar por que é que eu sinto dessa maneira dentro de mim. Eu preciso adentrar a minha sombra. O dia que eu conseguir aceitar com mais tranquilidade que o garrancho de segunda série é o meu melhor nesse momento e fazer paz com o meu estágio evolutivo e, ao mesmo tempo, continuar compromissada com os exercícios da minha escrita, porque, obviamente, a gente vai melhorar, só isso, meu amigo, só isso fará da Terra um lugar melhor. Porque se a gente conseguir conquistar consciência da nossa própria sombra, a gente vai conseguir viver mais amorosamente conosco mesmos e mais amorosamente com o nosso próximo. Então, antes da gente querer ser anjo, querer ser luz, querer ser espírito iluminado, se nós conseguirmos abraçar um pouco mais carinhosamente o humano que existe dentro de nós, nós vamos conseguir também abraçar o humano que existe dentro do nosso próximo e a Terra. Só aí já vai ser um lugar bem mais agradável, digamos assim, bem menos hostil de se viver. Então, eu gosto de pensar que é exatamente ao adentrar a nossa sombra, com humildade, a humildade e não ter vergonha de dizer. Eu poderia, por exemplo, dizer para mim mesma, ai, que coisa, não vou contar isso para ninguém. Mas por que não? Por que ter vergonha do humano em nós? Nós, espíritas, precisamos falar sobre isso, porque também sofremos muito, porque queremos, como eu falei no início, ser o que ainda não damos conta de ser, não é? Então, eu gosto da imagem, eu criei essa imagem, de que na medida que eu vou entrando na sombra, devagarinho, com humildade, com coragem, não é? Com aceitação, de tempos em tempos, se eu olhar para trás, eu vou ver de surpresa, não é? Que algumas pegadinhas de luz vão se formando. Então, a luz, o brilho, a vossa luz, na verdade, não é complicado para nós tentar ser luz nesse momento, porque como nós somos ainda muito egóicos, a nossa tendência é de acender as luzes externas, não é? Então, seria melhor se nós procurássemos entrar pela sombra, e ao entrar pela sombra perceber que a luz vai naturalmente se acendendo, não como objetivo da trajetória, mas como resultado do processo. Faz sentido para você? Todo sentido. Eu gostei muito da forma como você colocou os garranchos na segunda série, né? Que é bem interessante, porque... Isso é do Marlon, tá? Ah, é do Marlon? Ah, depois eu vou agradecer. Eu vou mandar um WhatsApp para ele agradecendo. Eu gostei da parte dos garranchos. Eu vou que só é bem interessante, pegando aqui e ali, colocando você lembrou, cores. né? Eu achei bem interessante porque é como se a gente estivesse na segunda série e como se fazer um círculo com a ajuda de um copo fosse o máximo que a gente conseguiria fazer para tirar nota 10 na segunda série. Então, é como se você falasse para um aluno de segunda série, tira uma nota boa dentro do que você é capaz de fazer, dentro do que você aprendeu até o momento, porque isso aí vai agradar o professor, vai agradar o diretor pedagógico, vai agradar você próprio, porque você vai estar satisfeito com o seu resultado. O máximo que você consegue fazer é um círculo com a ajuda de um copo, faça um círculo com a ajuda de um copo. Então, ele vai ter o mesmo brilho do que um aluno de oitava série que está ali praticando a oitava série espiritual, que está ali indo praticar caridade todo dia, junto às pessoas debaixo do viaduto. Então, do ponto de vista de Deus, a estrelinha vai brilhar da mesma forma.
se cada um fizer o máximo que conseguir fazer e se preocupar sempre em passar de ano, em fazer um pouquinho melhor a cada dia, não é verdade? É. Minha amiga, estamos com 55 minutos, então Não, suas 5 minutos. considerações finais, porque o Instagram ele é tão criterioso que quando dá 60, às vezes até um pouquinho antes, ele corta a gente. É. Não, estou sabendo. Eu queria agradecer a oportunidade. Estou vendo aqui o comentário da Arline Venâncio, né? Que ela fala dos pirilampos a caminho da luz. E divido com vocês que uma vez um espírito mentor, amigo, disse para mim que ele estava muito feliz com os passinhos de tartaruga que eu estava dando no caminho da minha evolução. E que devagarinho, devagarinho, pequeninos pontinhos de luz iam se acendendo no céu da nossa alma. Então é isso, gente. Vamos nos comprometer, não é? Sem pressa, sem ansiedade, sem exigir mais do que nós podemos para dar, mas com seriedade, esse compromisso de moralização da Terra, a partir da moralização de nós mesmos, que vem através da observação dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, sem julgamento, não é? É observar, é ter curiosidade, é se questionar, se responsabilizar. Nós precisamos nos responsabilizar pelos resultados da nossa própria existência, e auto-amor é isso. Vamos dando tapinha nas nossas costas pelas nossas conquistas, ficarmos sim orgulhosos pelos passos que já damos, mas vivermos comprometidos com o processo, não é? Que não é o processo de uma vida, é o processo de muitas vidas, mas com persistência e perseverança a gente chega lá. É isso aí. E pegando o ganchinho aqui nos minutos finais da Suzana, a Joana de Ângeles, somos todos aqui estudiosos muito de Joana de Ângeles, né? Ela deixa claro que o que causa nesse despertamento, o que causa a aflição emocional, distúrbios emocionais, não é o fato de a pessoa viver com sombra, porque o momento sombra todos nós passamos até chegar ao estado luminoso, como diz Jung. É um processo natural de migração da sombra para o estado luminoso. O que gera distúrbio emocional é não aceitar a sombra, é se confrontar, é querer do dia para a noite se melhorar e virar anjo. Nossa, eu me descobri que eu sou assim e agora não posso mais ser assim. Do dia para a noite eu não vou mais ter aquela imperfeição. Eu já vou me livrar daquela imperfeição que eu me deparei, que me fez tanto mal. Quando a gente ignora essa parte sombra que a gente já traz aí de muitos milênios e quer se melhorar do dia para a noite, não paulatinamente, aí sim que a gente cria dentro de nós os distúrbios emocionais. Então a gente está vivenciando sim a pororoca espiritual. A pororoca espiritual, todo mundo aqui sabe o que é pororoca, né? É o encontro do rio com o mar, causa aquele estrondo, né? Então a gente está vivenciando o encontro do homem novo, porque a gente está se despertando, com o encontro do homem velho. A gente sabe da necessidade do homem velho se despedir e a gente sabe da necessidade do homem novo se explicitar. Só que a gente tem que ter paciência, que esse é um processo lento, gradual. A gente não pode querer se transformar num homem novo e despedir do homem velho do dia para a noite, porque aí a gente vai ter distúrbios emocionais. Minha amiga Suzana, gratidão profunda, falta 1 minuto e 32 segundos. Gente, quem gostaria que a amiga Suzana voltasse em outras ocasiões, digita aqui eu. Se tiver muito eu aqui, a gente faz o convite para ela voltar com outros temas, porque não sei vocês, mas essa foi uma das lives mais instrutivas que eu tive até o momento. Aprendi bastante com a amiga. Então, tenho certeza que muita gente aqui vai querer o seu retorno, Suzana. Gratidão profunda. Estamos à disposição, tá bom? Tem gente que chegou um pouquinho atrasada aqui. Eu queria falar que essa live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, assim como as demais. Tem muitas lives lá bacanas. André Prieto, que interpretou André Luiz no filme Nosso Lar. Alberto Almeida, dentre tantos outros. E vem muitas lives boas por aí, com Jaime Ribeiro, com Sueli Caldas Schubert. Eu só não lembro de cabeça aqui a data está agendada. Mas quem quiser acompanhar essas lives, os amigos de Suzana, só seguir o perfil de Cristiano. E os amigos de Cristiano, que quiser seguir, acompanhar as atividades doutrinárias de Suzana, só seguir a Suzana no Instagram dela, porque os 2 Instagrams são abertos. Só clicar lá em seguir que já vai estar acompanhando. Gente, gratidão profunda. As preces nós fazemos antes da live e depois da live. A gente resolveu fazer assim para poder ganhar tempo dentro da live. Então, que cada um faça a sua prece no encerramento. Faltam 17 segundos. Beijo no coração de todos.
Visitem lá no YouTube, TV Lives Espíritas, porque todas essas lives são jogadas lá no YouTube, e aí você vai ter o conforto de poder assistir no Smart TV.